Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira. E como eu faço, todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar aí todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre o André Silva, jogador que o Vasco negociou, mas aparentemente a situação não vai evoluir, O jogador deve mesmo ir para o São Paulo Futebol Clube. Falaremos sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a classificação do Campeonato Carioca. Tem bastante coisa aqui para a gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. E você sabe, se você utilizar o cupom MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO. Basta utilizar o MDG20 que você ganha 20% de bônus lá no site da KTO. MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem o QR Code aparecendo na sua tela, você pode apontar aí a sua câmera, do seu celular, que você é direcionado ao site da KTO. Lá você usa o MDG20 e ganha 20% de bônus. Bom, peço desculpas por estar gravando esse vídeo aqui de dentro do carro. Tô fazendo algumas reformas ali em casa, então tá com barulhinho ali e não tava dando para gravar dentro de casa, por conta do barulho ali da obra. Mas vou gravar esse vídeo aqui dentro do carro, no improviso. Na segunda edição à noite já estarei no estúdio do canal Machão da Gama de volta. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a classificação do Campeonato Carioca. Após 10 rodadas, o Vasco está na 4ª colocação. Nesse momento o Vasco e o Botafogo brigam pela última vaga. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já estão classificados. Vasco e Botafogo brigam aí pela 4ª vaga. O Vasco, enfim, quer melhorar também a sua classificação. O Vasco pode até terminar na 2ª colocação, a Taça Guanabara, o que daria ao Vasco a vantagem de ser mandante no segundo jogo. Bom, a classificação do Campeonato Carioca nesse momento está assim. O Flamengo é o líder, tem 24 pontos, o Flamengo. O Fluminense tem 21 ao segundo colocado. O Nova Iguaçu também tem 21 a terceiro colocado. O Vasco em quarto tem 19. O Botafogo tem 17. O Boa Vista tem 16 pontos. A Portuguesa está na 7ª colocação, tem 14 pontos. O Madureira é o 8º com 10. Volta Redonda tem 9. Bangu tem 8. O Sampaio Corrêa tem 7 pontos, é o 11º. E o Audax Rio é o lanterninha, não pontuou, 10 derrotas no campeonato, 0 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Carioca. Bom, tá aparecendo aí já na sua tela a foto do André Silva, O Vasco que está aí. Aliás, o Vasco tentou negociar com o André Silva, chegou até a avançar as negociações com o Vitória lá de Portugal, mas aparentemente o destino do jogador realmente será o São Paulo, A concorrência do São Paulo foi grande aí, nos últimos dias, e o tricolor paulista tem tratativas mais avançadas para contratar o jogador. O São Paulo vinha conversando com o jogador e seu staff há 3 semanas e agora tenta um acerto com o Vitória de Guimarães. Tá faltando detalhes para que o negócio seja concretizado e, segundo a apuração da UOL, os portugueses pedem ali 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 21 milhões de reais para liberar o André Silva. O jogador deve ir para o São Paulo. Inclusive, informação do Lucas Pedrosa que o Vasco foi comunicado hoje pelo staff do André Silva, que agradeceu ali o interesse do Vasco, agradeceu a proposta do Vasco, mas vai aceitar a proposta do São Paulo. Então, André Silva não vem para o Vasco da Gama, o jogador vai para o São Paulo. Ontem à noite a gente trouxe a informação, que a negociação chegou a avançar ali com o Vasco, etc e tal, mas o São Paulo voltou à carga com tudo, no início da manhã de hoje,
e sacramentou ali a negociação com o André Silva. O Vasco procurou, né, primeiro o Vitória de Guimarães, negociou com o clube, conseguiu a liberação lá do Vitória, mas o desejo do André Silva era jogar no São Paulo, até para poder disputar a Libertadores, né? O jogador tem a vontade de jogar a Libertadores e isso pesou bastante. Será jogador do São Paulo aí o André Silva. Enfim, o Vasco tentou, seria um bom jogador, né? Eu acho o André Silva um bom jogador, seria um bom investimento aí do Vasco, mas o Vasco não conseguiu vencer aí a concorrência do tricolor paulista e o jogador vai para o São Paulo. Um outro jogador que o Vasco está tentando contratar, também atacante, né? O Vasco busca a contratação de um atacante, é do Carlinhos, do Nova Iguaçu, jogador que é artilheiro, né, do Campeonato Carioca, vem fazendo aí uma excelente campanha, se destacando com o Nova Iguaçu que já está classificado, né, para as semifinais aí do Campeonato Carioca. A informação é a seguinte, informação do jornalista Fábio Torres. O Vasco consultou, né, junto ao Nova Iguaçu, a situação do Carlinhos. O Vasco consultou lá o Nova Iguaçu e também o staff do atleta. Nesse momento, o staff do jogador está aguardando um novo contato do Vasco para poder avançar nas negociações. O Vasco realmente fez a consulta pelo Carlinhos, é um atacante que tem 27 anos, está se destacando aí no Campeonato Carioca, né, fazendo um bom Campeonato Carioca, e o Vasco monitora a situação desse jogador. Lembrando que faltam aí 2 semanas, né, para terminar a janela de transferências, para a janela fechar, e aí depois disso só pode contratar lá no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem 2 semanas aí para buscar contratações. O Vasco que busca principalmente um atacante, né? Tanto que a gente está falando aqui do Carlinhos, a gente falou também do André Silva. O Vasco busca ali um segundo atacante, um jogador que possa ser o reserva imediato do Verratti, e busca também um jogador para ser o reserva imediato ali do Payet, né? Um meia, até porque o Vasco perdeu o Paulinho, perdeu o Jair, que são 2 jogadores importantíssimos e que o Vasco acabou perdendo por lesão. Então o Vasco busca pelo menos essas 2 contratações até o fechamento da janela de transferências. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre um jogador que, bom, na minha visão, caberia no Vasco, né? Seria um jogador importante para o Vasco, que é o volante Alan. Mas o jogador realmente deve ir para o Botafogo. A informação do André Mazuco, né? O dirigente do Botafogo, André Mazuco, diretor de futebol, né, do Botafogo, confirmou que o clube assinou um pré-contrato, né, com o volante Alan, ex-Napoli, ex-Vasco da Gama e ex-Everton. O Alan, então, deve ser reforço do Botafogo aí no meio da temporada. Enfim, acho que o Vasco perde uma boa oportunidade de mercado. É um jogador que cairia muito bem nesse time do Vasco. Enfim, meus amigos, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço desculpas pelo improviso aqui no vídeo, né? Mas espero ter conseguido aqui trazer as informações, que no fim das contas é o mais importante. Antes de ir embora, um recadinho da Mais Ágil. Você pode adiantar as parcelas do CFGTS na Mais Ágil. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, você é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS. A Mais Ágil adianta o saque para você. Tamo junto, deixa seu like, se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!